Eu achei tão interessante, assim, como, na verdade, fica claro que não necessariamente o que o processo adjudicado, né, o processo adversarial pode proporcionar às pessoas é aquilo que as pessoas realmente querem. Eu fico com a sensação de que tudo que as pessoas querem é ficar bem. Né? E a outra parte também quer ficar bem. Então, na verdade, talvez a mediação seja um caminho tão mais interessante. O que vocês pensam sobre isso? Eu concordo plenamente. O filme funciona como uma metáfora para a mediação. No caso do filme, em que a protagonista quer o pedido de retratação do chefe. Ela só quer um pedido de retratação, né, pelas ofensas praticadas pelo chefe contra o marido dela. Em todas as instâncias, né, que ela vai percorrendo, ela vai recebendo sempre uma resposta que se traduz monetariamente. E não é isso que ela quer. E o mais interessante é que daí, no final, a resposta é completamente distinta do que ela sequer cogitou. A gente tem que, como integrantes do sistema de justiça, mudar o nosso paradigma. Parar de achar que a gente tem a resposta para a vida do outro, né? Para poder servirmos, eu acho que a gente tem que encontrar a essência da nossa razão de ser, a instrumentalidade, né? Nós não somos um fim em nós mesmos. A razão de ser de um promotor, de um defensor, do advogado, do juiz, do sistema de justiça como um todo, é instrumental. É de levar aquela pessoa a conseguir. E aquela pessoa que eu digo, são as pessoas envolvidas num conflito, não precisa mais ser aquela lógica binária, né? Aquela lógica, não, se um leva, o outro não leva. Eu tenho caminhos entre um ponto extremo e o outro ponto extremo em que eu possa conseguir satisfazer e acomodar os interesses de ambos. Mas para isso é necessário que eu saia daquela rigidez do sistema de achar que eu sei qual é a resposta ou de julgar e de determinar com aquilo que me satisfaria. Parece bem interessante a gente pensar que, por mais que qualquer um exerça juízo de valor, seja inerente, né, enfim, a nossa condição humana, é interessante a gente pensar assim, por que será que a Ana, por que será que o Evandro pensa tão diferente de mim? E por meio da empatia, né, por meio de perguntas, eu acabo conseguindo, se não concordar, mas pelo menos compreender por que cada um de vocês tem a visão de mundo que tem, que eventualmente se distancia da minha, né? Não é por acaso que as pessoas pensam como pensam, elas tiveram uma formação diferente, enfim, tem culturas diferentes, eventualmente. Tem sempre, às vezes, acontece de terem passado por experiências diferentes e tudo isso vai formando a nossa visão de mundo, né? Então, não sei, quando eu gosto muito de pensar que certo e errado depende do referencial, né? Tudo é, na verdade, absolutamente inerente a uma pré-concepção. E se eu conseguir entender que a minha pré-concepção não necessariamente corresponde à de vocês, né? Os princípios e valores de cada um são únicos, né? São próprios, a gente consegue, por meio da empatia, se distanciar desse juízo de valor e ter uma condução imparcial, né? Isso eu acho que é muito interessante. E, na verdade, num processo adversarial, é exatamente o oposto disso. Porque se eu preciso, como julgador, decidir quem está certo e quem está errado, eu não posso tentar compreender a visão de mundo de cada um para tentar estimular as pessoas a chegarem num entendimento, porque esse não é o meu lugar. Eu posso usar técnicas, né, para ajudar na autocomposição, mas no momento em que eu preciso decidir, né, eu vou precisar necessariamente ir pelo filtro ou pelo parâmetro, pelo viés do certo e do errado, do tem razão, não tem razão, tem direito, não tem direito, né? Não, e a gente cai na lógica clássica da jurisdição como a substituição da vontade das partes pela vontade do Estado. Então, de fato, não me parece ser a melhor solução, sempre, pelo menos. Ou a priori, pelo menos. A princípio, né? Como, eu acho que cada vez mais a gente deveria pensar na jurisdição, no processo judicial, como um instrumento residual, né? Como a última ratio, como se diz no direito, a última razão para se buscar a resolução do conflito.
A gente vê que, às vezes, a dificuldade da disseminação desses métodos do autocompositivo, de como foi no filme, de entregar para os envolvidos no conflito a solução das questões, do contexto no qual eles se encontram, passa muito por uma questão de cultura, né? Uma questão de cultura de que é assim, para eu ganhar, o outro vai perder, e eu sou melhor quanto mais eu submeto o outro à minha vontade. Né? E por um Estado que, em razão dessa cultura que permeia essa sociedade, é cada vez mais invasivo. É invasivo, não respeitando a cultura, não respeitando os hábitos, a individualidade, classificando as pessoas como um mero número, né? Você passa a ser um número de processo, você passa a ser um CPF, quando, na verdade, cada um é único na sua individualidade. É na sua individualidade que ele precisa ser enxergado e os problemas de contexto nos quais ele se encontra precisam ser resolvidos, né? Eu, como promotora, eu posso achar, não, essa solução que eles encontraram não me convém, mas é na minha vida. Eu não posso chegar e impor os meus valores, a minha cultura, aquele critério do homem médio, esse critério tem que evoluir. O que é o homem médio hoje em dia? Claro que você tem valores basilares sobre os quais se constrói uma sociedade, que é o respeito à vida, que é o respeito à integridade física, né? Que é o respeito às autoridades constituídas, às instituições postas, mas você tem uma contrapartida de como isso se especializa na vida de cada um, através do que cada um vive. E eu acho que os métodos consensuais possibilitam esse retorno à centralidade do jurisdicionado, né? Eu acho que é importante a gente voltar, o que a Ana falou está perfeito, voltar o olhar cuidadoso para as particularidades da vivência de cada um. E isso realmente, os métodos tradicionais de adjudicação de decisão não dão conta. Não dão conta porque, é claro, são humanos que estão lá, processos milhares, né? São, acho que passam de 100 milhões. É um trabalho realmente hercúleo, mas que a gente precisa não tomar os métodos autocompositivos como uma solução para esse problema específico da jurisdição ou do judiciário, mas sim como um elemento social de transformação social, de transformação de cultura, para além da jurídica. Está hoje em dia num ambiente jurídico, mas algo para ser implementado socialmente. Eu acho que é bem isso, né? Assim, a mediação convida a gente a sair da vitimização, sair dessa coisa de que se o outro fizer diferente, está tudo resolvido, o problema é o outro, né? E convida a proatividade, convida ao empoderamento, convida a mudança de atitude para que na dinâmica sistêmica o resultado seja diferente, né? Então, na verdade, esse lugar do mediador de ajudar a entender como é que funciona uma dinâmica e o que é importante para cada um deles, de forma que gere um equilíbrio, né, que possa sustentar aquela relação, isso é fantástico. Isso a gente pode pensar em termos sociais, em termos, né, mais amplos. Eu vejo o mediador e o facilitador como promotores de cidadania, porque você mostra que existem outros caminhos concretos. Você mostra que é possível você assumir uma postura ativa e ter ganhos reais mais efetivos. O problema do Estado juiz, o problema do Estado democrático de direito como um todo, é propiciar que o cidadão tenha uma vida de paz, com a solução adequada ao seu conflito.